Opa! E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errâncias aqui no YouTube, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, psicólogo, psicanalista, professor, escritor, e nesse vídeo eu queria falar de um elemento que é bastante central nas minhas pesquisas, nas coisas que eu escrevo, nas apresentações que eu faço, e que nunca mereceu um vídeo próprio aqui, então queria tomar esse tempo aí para apresentar esse elemento, que é a concepção de psicanálise como uma comunidade. Para quem já ouviu falar de psicanálise ou circula no meio psicanalítico, uma das coisas que deve estar clara é que não é muito fácil definir o que é psicanálise. Então, psicanálise, por um lado, é uma prática clínica, por outro lado, é uma modalidade de pesquisa sistemática, é um marco referencial teórico, né? É uma teoria. eh, e, bom, a psicanálise também é uma comunidade. É uma comunidade heterogênea, como são a maior parte das comunidades, mas se a gente pega um determinado tempo e meio, a gente tem uma comunidade psicanalítica que é composta, evidentemente, por subcomunidades. Então, se a gente pega a São Paulo de 2023, a gente tem uma comunidade com limites um pouquinho vagos, mas existentes, que diz daqueles que se reconhecem e se consideram psicanalistas naquele contexto. E essa disposição da psicanálise enquanto uma comunidade, ela serve como um marco referencial para compreender como a psicanálise se posiciona diante de outros elementos culturais, porque a comunidade ela negocia com a cultura do seu tempo e do seu meio. E eu tenho estudado, então, ao longo dos últimos anos, a maneira como a psicanálise, enquanto comunidade, se organiza, os parâmetros de organização, e isso dando privilégio a alguns elementos em particular. Um deles tem a ver, é autobiográfico, né? Ele tem a ver com um elemento que me impactou e que me sensibilizou para esse assunto, que é a maneira como alguém entra para a comunidade psicanalítica. Então, esse processo através do qual alguém percorre esse itinerário que começa com a tomada de interesse, né, pela praxis psicanalítica. Então, o sujeito que fala, pô, queria trabalhar com psicanálise, queria ser psicanalista. Dali começa uma jornada que vai até o ponto onde o sujeito se vê como um psicanalista e esse elemento como um elemento não tão problemático. E isso envolve, em grande medida, a inserção na comunidade psicanalítica, porque uma vez que o sujeito se reconhece integrado à comunidade psicanalítica, isso dá bastante lastro para a possibilidade de ele se reconhecer psicanalista sem grandes crises. Então, esse não é um elemento, o único elemento, esse não é um elemento central do ponto de vista da praxis, mas é um elemento bastante sensível. E chamou minha atenção, como eu disse, né, isso foi um elemento muito decisivo para minha trajetória, porque eu fui me impactando ao perceber quão violenta a comunidade psicanalítica pode ser diante de pleiteantes a ingressar nessa comunidade. Né? Pessoas que vêm dizer para psicanalistas que eles conhecem ou que eles admiram que gostariam de vir a ser psicanalistas e que acabam sendo muito maltratadas. Seja porque são tratadas de maneira pouco clara e que, portanto, vão investindo muito nesse processo sem que haja grande expectativa da parte daqueles agentes, né, de receber aquela pessoa. Então, essa pessoa vai ali se empenhando num projeto e, no fundo, os psicanalistas que estão inseridos na comunidade não têm pretensão de acolher aquela pessoa, e me parece muito violento. E por outro lado, outra face de um mesmo fenômeno, pessoas que desautorizam, desqualificam a perspectiva de ingresso de eventuais interessados no campo psicanalítico, dizendo, olha, você tem certeza que isso é para você? Você acha que será que não valeria a pena ir para um outro caminho? Esse tipo de coisa, né?
ou mais violento, mais taxativo, isso que você faz não é psicanálise, você não tem condições de trabalhar com psicanálise, você não cumpre os requisitos para se tornar um psicanalista, esse tipo de coisa. Essas coisas têm uma função regulatória. Então, se elas são intrinsecamente violentas, elas não seriam intrinsecamente indesejáveis. É claro que toda comunidade, em alguma medida, regula parâmetros de acesso. O que foi me incomodando, foi me escandalizando em relação à dinâmica comunitária psicanalítica, é que ela é muito ciosa dos próprios limites, sem colocar esses critérios em jogo de maneira clara em momento algum. Então, a comunidade psicanalítica tem muita preocupação com a possibilidade de regular os próprios limites para que não cheguem pessoas que eles não querem e para que eles possam manter do lado de dentro quem eles querem, sem ter que prestar contas para agentes terceiros. E justamente por não prestar contas a agentes terceiros, os parâmetros que regulam quem está dentro e quem está fora não ficam claros para os pleiteantes e para ninguém mais. E isso é fonte de muita violência que me parece que seria evitável, né? Então isso foi decisivo na minha trajetória, por quê? Porque eu fui trabalhando com ensino, é uma coisa que me interessa desde sempre, então mesmo durante o mestrado eu já trabalhava com estágio e tudo mais, e aí logo que eu terminei o mestrado eu comecei a dar aula em faculdade e cursos e tal, e nesse contexto eu encontrava muita gente encantada por psicanálise, mas que ia dando com a cara num muro que muda de lugar e que é invisível. Então a pessoa tenta um caminho e dá com a cara no muro, e ela tenta um outro caminho e ela dá com a cara no muro de novo. E aí foi ficando para mim a percepção de que muitos desses parâmetros eram parâmetros extrínsecos, como eu chamo, ou externos, para dizer no português mais claro, são parâmetros externos àquilo que é fundamental da psicanálise. Então, muitos desses parâmetros, para dizer claramente, poderiam ser, por exemplo, parâmetros de classe. Então, o que eu chamo de elitismo da psicanálise, em que, para explicar, a psicanálise acaba privilegiando sujeitos que ostentam marcadores sociais que são indicativos de elas terem tido uma criação pautada por privilégios. Exemplo, essa frase toda cheia de rococó que eu acabei fazendo. Quem faz uma frase desse jeito, aparentemente teve acesso a uma educação que num país como o Brasil é uma educação restrita a poucos. Pouca gente tem acesso a recursos de educação formal que permitem que essa pessoa consiga dominar o que a gente chama de português formal ou português erudito. Se isso é tomado como um marcador de diferenciação, se numa entrevista, por exemplo, para o sujeito entrar num curso, o domínio do português erudito é tomado como um marcador, isso pode privilegiar sujeitos que tiveram acesso à educação formal que garante esse tipo de recurso e deixa de fora pessoas que não tiveram acesso a isso. Uma vez que isso fosse explicitado ou que isso fosse considerado fundamental, bom, concorde ou discorde, lute contra isso ou aceite isso, de qualquer maneira isso está posto, né? O que me parecia particularmente preocupante é que isso não era posto. Então, fui começando a trabalhar com esses elementos e isso foi pautando uma trajetória minha em que eu me mantive muito próximo a esse elemento que é a psicanálise enquanto uma comunidade. Fui tentando entender como a psicanálise se organiza como uma comunidade. E aí isso ajuda a compreender alguns elementos como esse que escandaliza tanta gente, né, que é encontrar psicanalistas fazendo coisas que a gente não costuma associar à psicanálise. Então, pessoas que se dizem psicanalistas, né, em rede pública, e que fazem coisas que a gente acha que não são psicanalíticas. Né? O sujeito vai lá e faz psicanálise com constelação familiar, com coach, com mapa astral, com homeopatia. Estranho a maioria dos psicanalistas e a maioria das concepções de psicanálise que eu conheço, eu particularmente conheço e respeito. O que me faz crer que essa pessoa preferiria eu que ela não se considerasse psicanalista. E aí muita gente fala, pô, mas a psicanálise é uma zona, né? E aí eu, a partir desses estudos sobre a comunidade psicanalítica, a maneira como a psicanálise se organiza enquanto comunidade, eu tenho essa percepção de que
não é que a psicanálise é uma zona, é que a comunidade psicanalítica estabelecida, aquela que detém o prestígio associado à marca psicanálise, vamos dizer assim, a marcador cultural, eu digo, né? Não trademark, né? Não marca de comércio, mas marca de comércio cultural, largo. Então, essa comunidade, a comunidade prestigiosa, ela não se responsabiliza pelo uso feito do termo psicanálise nesses contextos que o Freud, muito tempo atrás, chamou de selvagens. Então, a psicanálise proscreve essas coisas, tipo, isso aí não poderia acontecer, não estou de acordo com isso. Mas a psicanálise não se responsabiliza por isso. Então, a comunidade psicanalítica que se considera detentora do prestígio e da marca, ela se organiza, se regula, tenta manter essas pessoas que têm interesse de fazer esses tipos de coisa do lado de fora e se desimplica. Tá? Então, nesse sentido, você vai lá e você vê psicanálise com coach, psicanálise com constelação familiar, e fala, porra, mas como pode? É uma zona. Não é uma zona. Só é irresponsável. Só isso. Eu estou de acordo com essa irresponsabilidade? Não estou de acordo. Mas isso é um desafio para a comunidade psicanalítica de nosso tempo e meio. Né? A psicanálise, a marca psicanálise, ganhou uma projeção muito grande para uma série de fatores, que eu não vou falar aqui, eu acho que eu entendo, suspeito quais eles sejam, mas de qualquer maneira, a psicanálise ganhou uma projeção cultural muito grande, e isso fez com que, né, uma série de agentes sociais fossem se apropriando dessa marca, porque ela traz ganhos e ela não é regulada pelo Estado nem por ninguém. Então você tem uma série de atores sociais lançando mão desse tipo de recurso e a comunidade psicanalítica se desresponsabilizando por isso e tentando se encastelar ainda mais, tentando fazer com que as diferenciações sejam mais marcadas sem que elas tenham que ser tipificadas. Porque a comunidade psicanalítica prestigiosa até agora não assumiu o compromisso de parametrizar o que é psicanálise e o que não é. Tá? O que se diz normalmente é psicanálise é caro, psicanálise é para poucos, psicanálise dá trabalho, psicanálise demora muito tempo, né? Psicanalistas você vai saber quem eles são. Esse tipo de diferenciação, que a diferenciação eu brinco na base da carteirada, né? Uma diferenciação que tem um marcador moral e um marcador autoritário. Né? Então, quem sabe, sabe, quem não sabe, que se foda. Essa organização comunitária que eu tenho tentado estudar porque me interpela, porque me inquieta, porque é uma fonte de inquietação para mim, e eu tenho interesse de poder fazer parte de um processo de transformação disso. E a transformação disso significaria poder entender as consequências, positivas eventualmente, negativas sobretudo, porque transformar a gente tenta tornar melhor, né? Você não precisa melhorar o que já está bom, mas é muito importante melhorar o que está ruim. Então, entender vantagens, mas sobretudo entender desvantagens, limitações, problemas e tentar estipular o que eu chamo de bons problemas. As soluções eu entendo que não cabem a mim, mas o mapeamento dos problemas e o apontamento dos pontos onde a organização comunitária atual gera implicações ruins, que isso possa ser compreendido para que comunitariamente, coletivamente, seja possível transformar para melhor. Então, quando eu falo de comunidade psicanalítica, eu falo muito de comunidade psicanalítica, e muitas vezes que eu falo de psicanálise, eu estou falando da psicanálise enquanto comunidade, num dado tempo e meio, é disso que eu estou falando. Então, né, quis tomar o tempo aqui para situar esse elemento. Essa é uma das coisas que eu mais estudo, então se você tem interesse, que bom que você chegou até esse canal, seja bem-vindo, dá um sinal aí, vamos trabalhar juntos. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, do conteúdo. A gente se encontra numa próxima, beleza? Um abraço, gente. Até lá.